Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aos Efésios 2, versos 8 e 9. Ministério Pão Vivo. Mais um bocado de lições na palavra profética. Estamos vendo a sincronia perfeita entre a profecia da estátua, a visão da estátua de Nabucodonosor, a visão que ele teve naquele sonho, a ligação perfeita que apresentaremos hoje entre esta profecia e aquela de Apocalipse 13, onde João viu pela primeira vez. Ele viu a imagem, aliás, a visão da besta. Mas fiquemos mais um pouquinho nos dedos da estátua. A gente falou ontem, a gente mostrou onde nós estamos em tudo isso, onde o mundo está, o governo mundial está. Aprendemos já sobre a cabeça da estátua, Império Babilônico, e o peito e os braços, Império Medo-Persa, ventre e coxas, Império Grego, e as pernas, ferro, Império Romano, e sobraram os pés da estátua. E os pés, uma mistura de ferro e barro, elementos que não se ligam entre si, que falam de um tempo que não seria um reino, mas que o mundo seria governado por um amontoado de nações. Tempo esse que nós estamos vivendo, os pés da estátua. Aquilo que alguém fica em dúvida e diz, mas as pernas da estátua eram de ferro, o Império Romano já passou, por que então ainda continuam os pés sendo representados por ferro? A razão é simples. O Império Romano passou, mas as suas características permanecem vivos ou vivas e ativas nos governos posteriores, nos governos atuais. Isso ainda veremos em detalhes em vídeos posteriores. Mas o destaque hoje é para o fato de que o profeta foi incisivo ao falar dos 10 dedos da estátua. A gente percebe que o destaque que ele deu de que, apesar da mistura ferro e barro, os dedos recebe o destaque maior do barro. Note que o governo do homem vai se deteriorando. Começou com ouro e agora já está em barro e ferro.
e o último governo da terra, o destaque maior será o barro. Mas o que quer dizer esses 10 dedos da estátua? O profeta foi preciso. Embora não apareça de modo claro, mas a nossa percepção espiritual, lembrando daquilo que o anjo disse para João, lá na ilha de Pátimos, ele, falando também da besta, dos 10 chifres, das 7 cabeças, ele disse: aqui está a sabedoria. Ou, quem tem sabedoria entenderá. O que quer dizer isso na profecia? Quer dizer que nós não precisamos ficar na espera sempre de uma revelação do céu, de algo sobrenatural, pois Deus espera que nós usemos a nossa dedicação, a nossa sabedoria que Ele nos deu para descobrir, para parar diante das Escrituras e procurar descobrir mistérios. Lembre que Paulo, que parecia amável, aliás, parecia não. Ele era um exemplo de amor, pois ele escreveu sobre o amor. Mas um dia ele ao escrever aquela carta aos Hebreus, ele chamou os leitores de meninos, de crianças. Ele disse, numa linguagem bem nossa, olha, estou falando com vocês de um assunto complexo. E eu tenho mais complexidade para ensinar a vocês, mas não posso. Já era hora de vocês serem adultos, mas vocês têm agido como crianças, dependendo ainda de leite, quando já era hora de vocês estarem tomando ou comendo alimento sólido. Já pensou? Que lástima! E hoje acontece ainda a mesma coisa. Quantos que vivem só naquelas coisas elementares, naquelas coisas preliminares. E o pior são aqueles que só decoram dogmas de denominações. Aliás, eu ouvi falar um dia desse que um grupo de uma determinada denominação, que já estava cansado daquele leitinho azedo que estavam sempre tomando nos cultos, nas escolas dominicais, que não passava de dogmas, de homens, de denominações. Alguém teve uma ideia de formar um grupo na sua casa e estudar juntos as Escrituras. Sabe o que aconteceu quando a denominação ficou sabendo? Aquele grupo foi disciplinado. Jesus, tem misericórdia. Quanta idiotice! Mas então voltemos à estátua. Os 10 dedos falam de 10 reis. Daniel disse para o rei, nos dias desses reis, nessas palavras aí, nos dias desses reis, aí vem uma coisa magnífica. Nos dias desses reis, virá um reino
sempiterno. Virá um reino que não passará o seu domínio a outros povos. Será um reino eterno. Sabe? Ele estava falando daquela pedra que foi atirada nos pés da estátua. E a estátua virou pó. E a pedra encheu, virou uma montanha, encheu toda a terra. Resumindo, para concluir, ele estava falando do reino do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aquele reino do qual, quando João escutou, ouviu o soar da sétima trombeta, que é a sétima e última trombeta daquela série de 7, também é a mesma lá de 1 Tessalonicenses 4:16, a mesma de 1 aos Coríntios 15:52. João disse: eu ouvi grandes vozes no céu. Olha, quando o Apocalipse fala isso, grandes vozes, você imagina. E esse cântico dizia: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! Esse é o reino de Deus, que virá no período dos 10 dedos da estátua. Eu paro por aqui, dizendo que o próximo vídeo será melhor. Fique na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.